Olá, sejam muito bem-vindos. Com o crescimento das novas formas de trabalho e da judicialização de contratos empresariais, ganhou espaço a polêmica teoria da subordinação estrutural. Uma construção recente usada para justificar o reconhecimento de vínculo empregatício, mesmo na ausência de comando direto. A subordinação deixou, de fato, de ser uma ordem direta e passou a ser estrutural? Em que momento a inserção em uma cadeia de valor se tornou sinônimo de vínculo de emprego? E qual é o risco de aplicar esse raciocínio a qualquer relação empresarial? Essas são as questões do nosso último episódio da série em videocast Novas Relações de Trabalho, produzido pelo Estúdio J com o patrocínio do SEDES. Em 6 capítulos, o professor Nelson Manrich, referência em Direito do Trabalho e professor da USP, e da doutora Alessandra Boscovic, recebemos outros grandes nomes diretamente envolvidos com o estudo dessas questões. Eles são coautores ou outros colaboradores do livro Novas Relações de Trabalho e Novos Modelos de Proteção, organizado pelo professor Manrich e pela doutora Alessandra. Eu sou Roberto Maltic, jornalista do Jota, e terei o prazer de acompanhar mais uma conversa de um lugar privilegiado ao lado aqui do professor Manrich para a gravação dessa série, com uma riqueza tão grande de ideias. Os 2 primeiros episódios foram gravados na Casa J em Brasília, na companhia do professor Nelson Manrich, e os outros 4 episódios foram gravados aqui em São Paulo, nos estúdios da Under Control Filmes. Nessa edição, a última da nossa série de 6 videocasts, a gente conversa com os advogados José Pedro Pedrassani e Antônio Carlos Aguiar. Professor Nelson, o senhor com a palavra. Bem-vindos, Dr. José Pedro Pedrassani, Dr. Antônio Carlos Aguiar. É uma honra para mim estar aqui na presença de tão ilustres juristas. O direito do trabalho ele foi construído ao longo dos tempos, mas dentro de uma lógica de proteção do trabalhador, partindo do pressuposto de que a pessoalidade, subordinação, né? Mas com a transformação do mundo do trabalho, novas formas de proteção, nós percebemos que é difícil fazer uma adaptação dessa lógica para essas novas modalidades. Então, será que quando nós falamos, por exemplo, em subordinação e pessoalidade, esses 2 critérios se encaixam nessas novas modalidades ou há uma tentativa de forçar a continuidade da aplicação do direito do trabalho, essas novas formas de proteção, criando-se, por exemplo, um conceito como subordinação estrutural, né? Há algum dispositivo legal que dê base para a utilização da subordinação estrutural? Eu pergunto isso ao Dr. José Pedro. Professor Nelson, é uma alegria aceitar o convite, mas muito maior de estar na presença do Dr. Antônio Carlos Aguiar, que é uma referência, e eu antecipar o Dr. Antônio Carlos é sempre um desafio. Eu acho que nós podemos ir avançando por partes, uma resposta objetiva a essa questão é impossível, me parece, doutor Antônio Carlos. Mas há um fato ou uma premissa que me parece essencial nós compreendermos. A sociedade evolui, os meios de relação produtivos e de relações sociais contratuais evoluem, e nós não podemos entender que a visão um tanto quanto histórica e limitada do direito do trabalho consiga abarcar as novas relações, esse novo momento em que se encontra a sociedade. Eu acho que essa é a primeira questão, e uma questão que me parece aceita por todos nós. Ninguém está dizendo aqui que não deve existir um direito do trabalho, ninguém está dizendo que não se deve estabelecer mais
um olhar diferenciado a uma relação de emprego, de trabalho subordinado. Mas a questão aqui essa é a única visão? Esse é o único caminho? Eu acho que esse é o nosso desafio para esse diálogo que nós vamos estabelecer e por partes. Muito bem. Eu pergunto ao Antônio, provocando agora o doutor Antônio Carlos Aguiar, como é que pensa sobre isso? Essa questão da subordinação estrutural, essa tentativa, digamos assim, de continuar aplicando a subordinação típica para outras realidades. Bom, eu queria dizer que também é um prazer estar aqui com o senhor professor e com meu colega aqui, professor Pedrassani, a quem também eu admiro muito, e aqui o Roberto, que fez a apresentação. A grande verdade, pelo menos é o que eu acredito, é que muita gente não quer entender que o mundo mudou, né? Que nós estamos vivendo hoje uma nova realidade. E aí, quando pegamos conceitos analógicos, conceitos do passado, e achando que ainda as mudanças são todas lineares, né, que a gente pode, quando se fala de conceito de subordinação, ainda se acredita naquela questão de linha de produção, e as novas formas de trabalho são completamente diferentes. As pessoas pensam completamente diferente como pensavam no século XX. A gente fica preso ao século XX. Só que nós estamos no século XXI. Então, as pessoas hoje têm uma cabeça de startup, de empreendedorismo. É completamente diferente. E as relações são muito mais abrangentes. Não dá mais para querer mudar, ou então, por uma questão de interpretação personalíssima, eu achar que a proteção tem que ser única e exclusivamente lastreada na CLT. E aí, subordinação estrutural não está escrito nem no artigo 2º, nem no artigo 3º da CLT. É isso aí. Bom, não sei se você quer complementar alguma coisa. Aproveitando, professor Nelson, e em sequência ao que meu querido Antônio Carlos faz referência, e por incrível que pareça, nós iremos dialogar, mas estamos dialogando com pensamentos muito próximos, Antônio Carlos. Quando eu leio o artigo 3º da CLT, nós temos lá o conceito de dependência, que historicamente foi entendido como dependência de subordinação. E nós compreendemos de que essa subordinação não é subordinação técnica, não é econômica, mas uma subordinação jurídica, no sentido de se aceitar ordens, uma gestão pessoal. Agora, nos encaminharmos para um conceito, como fizesse referência, Antônio Carlos, de subordinação estrutural. A referência na CLT? Esse é um critério legal ou essa é uma construção dogmática ou de regra de julgamento? E essa é a preocupação, professor Nelson. Por quê? Toda e qualquer atividade de prestação de serviço, independentemente da sua natureza, se por dependência e, portanto, atrativa da CLT e da relação de emprego, possui uma vinculação com a finalidade empreendedora de quem contrata a execução daquele serviço? Sim. Sim. Não, mas então nós estaríamos aqui afastando o direito de trabalho. Eu sempre fico pensando, doutor Antônio Carlos, se nós pensarmos no trabalho doméstico, e eu trago doméstico porque por todas as origens do trabalho doméstico ele estava à látere da proteção típica do direito de trabalho e hoje está inserido. E mesmo assim nós criamos, independentemente da figura estrutural, inclusive um critério temporal de se definir se essa é uma prestação afeita ao direito do trabalho ou não. Então nós não podemos dizer que a mera integração daquela atividade no destino do empreendimento econômico é uma questão determinante. E se nós pensarmos a dependência como um conceito indeterminado, que é algo que possamos construir, hoje nós temos uma Constituição que elenca como vetores paralelos trabalho e livre iniciativa.
Se trabalho e livre iniciativa são dois vetores paralelos, eu não posso dizer que a mera integração é algo que obrigatoriamente atrai, é um critério distintivo. Me parece que é um caminho que ele tenta ampliar, e aí eu não sei nem se por uma hermenêutica constitutiva, criadora, nova, a tentativa de se trazer para a proteção específica do direito do trabalho. Mas o direito do trabalho não significa que nós estejamos superado o direito do trabalho, professor Nelson, sem proteção alguma. Vamos relembrar agora a questão de 2, 3 meses na Conferência Internacional do Trabalho, na OIT, onde todos nós pensamos que a única forma é um trabalho na condição de emprego, está tratando de uma convenção para plataformas digitais, aonde refere, não, nós temos um tratamento que pode ser para empregado ou para pessoa contratada. Ou seja, a própria OIT já está avançando por um caminho que é possível a convivência nesse ambiente mesmo de integração com duas formas de vinculação distintas. Eu peço desculpa, professor Nelson, mas era para trazer mais uma pimentinha nesse nosso diálogo. Perfeito. A legislação mexicana, inclusive, faz essa distinção, né? Essas duas figuras. Agora, doutor Antônio Carlos, pensando então nesse direito do trabalho que foi da época de ouro, né? Se consolidou, né, com toda, digamos, justiça do trabalho aqui para nós, a legislação, sindicatos, toda uma estrutura voltada à proteção do trabalhador, com essas mudanças que estão ocorrendo. Perguntaria, sabe que o direito do trabalho passa por uma crise de identidade? Eu não sei se é o direito do trabalho ou alguns professores e doutrinadores. Eu digo isso pelo seguinte, professor, a gente precisa ter clareza, e eu falo que as coisas mudaram, o mundo mudou, e é uma verdade. Quando a gente fala, e o Pedrassani foi muito feliz quando ele falou na questão da proteção. Então, se faz, ou acontecem alguns, falar malabarismo, mas talvez seja muito forte, mas uma criação doutrinária, porque vai, busca e tal, para dar proteção. E a proteção é CLT. Mas será que a proteção ainda é CLT? Será que a CLT ainda continua sendo o único caminho protetivo? Será que as relações de trabalho hoje existentes todas se enquadram na CLT, lá dos idos de 1940, do século XX? Não, porque as coisas mudam. E eu vou dar um exemplo concreto. Conceito de família. A gente pega o conceito de família que está na Constituição Federal, é papai, mamãe e filhinho. Só que o próprio STF reconhece que família é muito maior do que isso. Como a proteção ou como as relações de trabalho são muito maiores também do que a relação de emprego. E esse é um ponto fundamental. E a gente fica preso a esse ideário, esse ideal antigo onde a proteção do trabalhador é via CLT. Será que é mesmo? Será que não há outras possibilidades? O senhor falou do sindicato. Será que o sindicato hoje ainda exerce esse papel realmente institucional de proteção? Ou os coletivos sociais passam maior do que isso? Um exemplo também claro que a gente verifica é a CUFA, a Central Única das Favelas. Eles têm todo um trabalho de empreendedorismo dentro da favela, onde alguns milhões de reais são envolvidos. E nós, que não adentramos, que não estamos nesse mundo, que não vivenciamos, entendemos, não, mas o pessoal, coitado e tal, não é um trabalhador, isso aqui. Será que não? Lá atrás, quando teve aquele evento em Bertioga, aquela tragédia que teve, a primeira doação foi feita pela CUFA de R$1 milhão. Ou seja, há sim uma organização ali totalmente diferente. Então nós temos que ter uma visão maior, macro. E a Constituição fala de trabalhador, não fala só de empregado. Os sindicatos são sindicatos trabalhadores e poderiam fazer acordos de trabalho, acordos coletivos, envolvendo outras figuras que não só o empregado. Esse é o desafio. Bom, esse tema não tem fim, né? É muito incrível. Mas eu diria o seguinte agora,
a Justiça do Trabalho sempre se acostumou a ser procurada quando envolvia o empregado de um lado, de um contrato de trabalho que não foi cumprido, do outro lado o empregador, né? Hoje estão indo para a Justiça do Trabalho outras modalidades contratuais, né? Inclusive de PJ, profissões liberais, etc., mesmo contratos de franquia, isso é muito comum, né? E sabe que o juiz do trabalho, ele consegue continuar fazendo justiça, né? Resolvendo um conflito envolvendo um contrato que não é de trabalho, né? Mas, além disso, haveria segurança jurídica, né? Convivendo com a utilização de conceitos amplos, vagos, né? Invocando princípios para se aplicar a uma realidade que não envolve exatamente um contrato de trabalho e não se aplicaria a CLT. Não sei se eu coloco isso de uma maneira muito ampla, porque nós nos preocupamos muito com isso, né? O que o juiz aplica? A lei, né? A norma vigente, né? Mas muitas vezes se utiliza de conceito vago ou de algo excessivamente amplo, e isso, eu pergunto, não afeta a segurança jurídica? Quer dizer, dentro daquilo que o Dr. Carlos estava falando, desse conflito de identidade, quer dizer, a Justiça do Trabalho continua fazendo justiça quando ela resolve um conflito envolvendo o que não é trabalhador, mas a segurança jurídica, quando ele não aplica exatamente aquele contrato, né, as regras contratuais, e tenta enquadrar ali a figura do trabalhador, ainda que dentro de uma visão de subordinação estrutural. Qual é a segurança jurídica que nós temos? Eu pergunto isso ao doutor José Pedro. Uma pergunta fácil, fácil, né? Professor Nelson, eu era ainda mais jovem quando, pela emenda constitucional 45, não me falha a memória. Chama de velho aqui. De experiente. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, é isso, Antônio Carlos. Houve uma, não vou dizer pressão, mas uma amplitude buscada à resolução dos conflitos a serem submetidos à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, salvo melhor juízo, julga e julgava já questões não relacionadas a direito do trabalho, o conflito coletivo típico. Nós tínhamos a pequena empreitada. Antigo. O trabalhador portuário é autônomo com as suas regulamentações. Nós temos um exemplo no Rio Grande do Sul, professor Nelson, da indústria da pesca, em que taifeiros, existe uma permissão e uma regulamentação específica, estejam negociados na convenção coletiva forma de remuneração de trabalho de não empregado. E que, portanto, qualquer incorreção a esse respeito é da competência da Justiça do Trabalho. Quando o senhor faz essa pergunta a respeito de segurança ou insegurança é uma pergunta de um valor inestimável. Porque a resposta qual é? A Justiça do Trabalho me parece uma justiça que tem um perfil e um comportamento muito especial naquelas relações de prestação de trabalho de natureza pessoal, em que o prestador é pessoal. Ela poderia e deveria solucionar o conflito? Sim, poderia e deveria. Mas com que matriz normativa aplicável? Aquela do contrato formalizado. Aquela do contrato que foi constituído, da relação que foi constituída. Me parece que a Justiça do Trabalho hoje, ela, numa tentativa de afirmação e reafirmação da sua competência e da sua capacidade em resolver conflitos onde o elemento pessoal do prestador esteja presente,
ela inexoravelmente ela busca na porta ou na válvula da relação de emprego a solução para justificar a sua competência. Isso esvazia a notável capacidade que ela tem de resolver com um moto na forma jurídica avançada entre os sujeitos. Nós temos o transportador autônomo de carga, relação é pessoal. Por que não a justiça do trabalho? Eu tenho o representante comercial como pessoa física, natural, melhor dizendo. Por que não? E é um contrato com esse modelo. E aí, infelizmente, entra-se numa dúvida de Sofia, que é, para que eu justifique a minha competência, eu tenho que desconsiderar e buscar. E esse é que me parece a cápsula de minúcia hoje. Porque eu poderia dizer, é pessoal, e eu estou valorizando a forma da relação mantida. E nesta forma, eu vou solucionar o conflito que se estabeleceu sem precisar dessa saída. Isso traria maior segurança? Eu acho que sim. Você levantou a questão da pessoalidade, não é? Mas ao lado da pessoalidade tem a questão da subordinação, que é o outro elemento, porque os outros dois elementos do vínculo de emprego não nos interessam muito aqui. Mas aí, então, por exemplo, num contrato de franquia, não há um ruído quando o juiz tenta construir uma tese que vai além daquele conceito clássico de subordinação direta para se utilizar da subordinação estrutural para, por exemplo, num contrato de franquia, enxergar ali um eventual empregado que, na verdade, não celebrou um contrato de trabalho, celebrou um contrato de franquia? A pergunta para o Antônio Carlos. Não, professor, é excelente a pergunta. E eu li recentemente um artigo que saiu no Estadão, no dia 2 de agosto. O artigo é do Leonardo Correia. E tem um título maravilhoso. Ele fala Manual Republicano de Contenção Hermenêutica. E ele fala exatamente isso. Até onde a hermenêutica pode ir, até onde a interpretação vai. Em determinado momento ele fala assim, olha, a primeira cláusula desse pacto hermenêutico deveria ser simples. A Constituição não foi escrita para ser reinventada por seus intérpretes. Ela não é reflexo do presente e nem um atalho para as agendas. É um escudo contra todos eles. Interpretar aqui não é escolher sentidos conforme valores. É resgatar o que foi dito, e dito publicamente, no momento da promulgação. O que vale não é o que o legislador desejava em segredo, mas o que o cidadão comum entendeu ao ler o Diário Oficial. O contrato de franquia está na lei. Quer dizer, fugir disso é desrespeitar a Constituição Federal e o princípio da legalidade. Muito bom. Agora, o vínculo de emprego, né? Só para encerrar um pouco essa primeira parte que eu estou discutindo aqui, resultaria, além de outros fatores, evidentemente, do simples fato dele ser inserido numa cadeia de valor, por exemplo? Zé Pedro? De maneira alguma, professor Nelson. De maneira alguma. De maneira alguma. É uma extensão do conceito de subordinação estrutural. Né? Isso. Se criou esse conceito. Um conceito que não existe, pelo menos no meu humilde entender, contido na norma expressa. Perfeito. Exatamente isso. É um conceito criativo. Bom, então eu acho que essa questão, teremos muita coisa para conversar, evidentemente, né? Porque é um tema que hoje nos preocupa muito, né? Nós estamos tentando encontrar saídas e construir, digamos assim, um direito do trabalho como se fosse um guarda-chuva que abrangesse os que trabalham, não só aqueles que trabalham com subordinação típica. Esse é o ideal, me parece, né? Um direito do trabalho sem fronteira, né? Um direito do trabalho que cumpra aquele destino, aquela vocação que lhe deu, a Constituição de 88,
né? De proteger o trabalhador, como você bem falou, Antônio Carlos. A Constituição de 88 não fala o empregado, ele fala do trabalhador, embora ali inicialmente se entendia empregado, porque tinha direito a férias, etc., mas enfim. Agora, uma outra questão que nos preocupa muito é essa o excesso de judicialização, né? E essa chamada litigância predatória, né? Que isso tem ficado na imprensa, a própria Justiça do Trabalho tem se preocupado muito com isso, tem ferramentas, inclusive, para detectar isso, né? Até que ponto isso, né, prejudica os trabalhadores, né? E é uma forma, digamos assim, de a Justiça do Trabalho deixar de cumprir o seu papel efetivo, né? Quando isso se alastra dessa forma sem controle. Não sei se quem gostaria de começar a falar sobre isso primeiro. Nós estamos falando aqui de excesso de judicialização, né? Isso favorece quem? E a questão da litigância predatória. Quem se beneficia disso? Zé Pedro, vamos lá? Então, pode escolher ele. Se quiser, eu começo falando, Zé, depois você completa. Mas a questão aqui acaba tendo esse espaço para litigiosidade. Quer dizer, e a justiça acabou abrindo portas para isso. Ou seja, quando eu vou na justiça e começo a pleitear a gente assinava um contrato, assinava uma quitação, era assistida, aí fala, não, mas não vale, quer dizer, tem não sei o quê. Aí começa, e aí surge, e hoje é um grande problema essa questão de inteligência artificial, essa questão de estar tudo pasteurizado o direito, aquela questão de você pleitear exatamente igual, e perpassa, inclusive, pelos profissionais também. Quer dizer, esse é um ponto. Essa questão da advocacia predatória é ruim, e essa questão do conflito é ruim, mas nós temos um país com quase 2 milhões de advogados. Eu acho que esse é um ponto também. Precisaria tantos advogados, quer dizer, eu preciso ter um espaço, uma arena para esse pessoal trabalhar também. E aí fica. E eu posso recorrer a qualquer coisa, vou lá na justiça, entro, peço um caminhão de coisas, se perder também não tem nada, o contrato que eu tenho com o advogado é só por êxito, não tem justiça gratuita, e, ou seja, é um círculo vicioso tudo isso. Eu acho que esse é um ponto. E aí entra essa questão da justiça predatória? Sim. E a inteligência artificial? Sim. E é ruim para a justiça? É ruim para o trabalhador? Óbvio. Eu estou congestionando tudo aquilo e os casos mais sérios, os casos realmente onde haveria ou deveria ter um olhar diferenciado, ele fica pasteurizado. Exatamente tudo na mesma bolha. Muito bom. Zé Pedro, o que você acha disso? Isso é uma consequência ou isto é uma realidade decorrente de todas essas condições? Eu me preocupo menos em nós apontarmos se isso é um problema do trabalhador ou não, mas isso é de política judiciária, de estrutura do poder judiciário e da qualidade da prestação jurisdicional que vai ser ofertada pela Justiça do Trabalho. Se essa multiplicidade de ações muito bem pontuadas pelo Antônio Carlos, onde não elas são pasteurizadas, eu acho essa expressão coube como uma luva. Muito boa. Eu coloco em risco quem? As partes? A qualidade do poder judiciário? A qualidade da prestação jurisdicional? Porque eu imagino que um magistrado, na segunda, terceira vez que ele começa a ter contato com uma inicial que é rigorosamente igual, feita numa forma única, essa é uma relação. Isto retrata a singularidade da relação? Óbvio que não. Né? Óbvio que não. Óbvio que não. E, portanto, como se solucionar isto? Sendo mais efetivo com penalidades processuais? Sendo mais cauteloso na admissão da ação? Exatamente. Eu acho que esse é um campo que merece um cuidado. Isso é culpa, não vou dizer culpa, mas uma desatenção dos profissionais
Ou isso, na verdade, é uma estratégia? É estratégia, né? A estratégia é uma estratégia financeira, inclusive. Esse é o ponto. Você ganha dinheiro exatamente ali no atacado, né? Esse é um grande problema. Por quê? Porque a mesma decisão é a mesma forma para tudo. E eu penso lá, de A a Z eu faço os pedidos e ok, se colou, ainda fico torcendo para que deveria. Sim, sim. E num padrão hoje de utilização de inteligência artificial como acelerador de processos, não de processo judicial, mas de processos e que, portanto, de produtividade. Perfeito. Perfeito, exatamente isso. Todos perdem. Todos perdem. De modo particular, a sociedade, né? Talvez tenha alguns, eventualmente, podiam se aproveitar disso. Nós sabemos que, infelizmente, tem, né? Mas a sociedade acaba pagando essa conta. Bom, eu acho aqui que nós que atuamos na Justiça do Trabalho e na cátedra, né, como professores, temos orgulho de dizer que atuamos na Justiça do Trabalho e sempre defendemos a Justiça do Trabalho, as prerrogativas, né, a competência da Justiça do Trabalho, aplaudimos a reforma que ocorreu lá, a emenda 45, de ampliação da competência da Justiça do Trabalho, e ficamos perplexos até com a acomodação que foi feita, né? E até foi falado aqui, por que a Justiça do Trabalho não tem competência mais para a representação comercial? Isso é uma coisa, eu não consigo entender qual é a razão disto, né? E nós percebemos assim que há um certo embate hoje, né? De duas formas de visão de mundo, né? De um mundo que não, digamos assim, de uma realidade que nós vivemos, que não se enquadra mais naquele protótipo do que era a CLT, do que a CLT representou, né? E um esforço muito grande de represar essas mudanças, né? De dizer assim, não, tudo mudou, mas tudo vai continuar como sempre foi, não é? Nós vamos aplicar o conceito de subordinação, mesmo que não seja uma subordinação própria da CLT, é uma outra, mas e assim por diante, quer dizer, como se nada tivesse acontecido. E uma visão, digamos, mais progressista por parte do Supremo, no sentido de dizer, não, nós temos aqui novas realidades, nós temos aqui a livre iniciativa, o trabalhador tem liberdade contratual e nós temos que admitir, né, que que não é possível mais continuar represando, está sendo estourada, a água está indo pelo ladrão, né? Então nós temos que encontrar uma saída para isso, né? Então, eu fico pensando, né, a Justiça do Trabalho, no caso, por exemplo, de um contrato de franquia, né, qual é a dificuldade que ela tem, né, de entender que aquele trabalhador, embora ele pessoalmente preste os serviços, que aquela subordinação não é a subordinação do artigo 3º, né? Que ele trabalha pessoalmente, mas ele não é empregado, que ele celebrou um contrato que não é de trabalho, né? Eu pergunto, levando em conta esse embate que nós percebemos, né, de tanta reclamação constitucional, onde o Supremo acaba dizendo, não, você tem que seguir as diretrizes do Supremo em relação a esse tema, aquele outro tema, etc. Como advogados brilhantes que vocês dois são, reconhecidos hoje, vocês atuam, você em Porto Alegre, você aqui em São Paulo, vocês têm atuação nacional, né? Vocês têm um nome nacional, vocês atuam no Brasil inteiro e têm reconhecimento internacional, né? Então, como nós todos queremos que a Justiça do Trabalho continue sendo prestigiada, que tenha o protagonismo da solução desses conflitos, não só do empregado, mas dos trabalhadores, que nós possamos aplicar efetivamente aquele conceito trazido pela emenda 45, de ampliar
a relação não só de emprego, mas a relação de trabalho, ampliando aquele conceito inicial de pequena empreitada e trabalho avulso, para abrir um leque, inclusive, para servidor público, etc. Quer dizer, quem trabalha é para a justiça do trabalho. Como é que vocês veem essa questão de acomodar essa questão, de solucionar isso, esse impasse, né? O que você faria para que a justiça do trabalho continuasse sendo prestigiada, né, cumprindo o seu papel constitucional, sem que houvesse a continuidade desse embate com o Supremo Tribunal Federal? Posso perguntar a você primeiro? Agora? Pode tudo. Esse eu acho que é um mote de discussão, e essa discussão que nós deveríamos estar tendo, inclusive no STF e assim por diante, e não o que está sendo colocado lá. Porque é a justiça do trabalho. É do trabalho, não é a justiça do emprego, não é a justiça do contrato do vínculo de emprego, é a justiça do trabalho. E os juízes são altamente competentes para isso, todos muito capacitados, preparados. Então eles não podem ficar presos única e exclusivamente a uma prática judicante para um único contrato. Eles têm capacidade técnica jurídica para verificação de vários tipos de contratos relacionados à prestação de serviço. Mas e aí ele aplica aquele contrato que foi assinado ou ele tenta aplicar a CLT? Ele tem que respeitar o contrato. Mas e aí, como é que faz para resolver esse impasse? Onde é que fica a questão da boa-fé, por exemplo, não é? De dizer, bom, ele é capaz, ele tem um nível de remuneração que o torna hipersuficiente, então ele não é CLT. Mas e aí? Mas qual dificuldade nesse raciocínio? Nenhum. Esse é lógico, é bom senso. E respeito à autonomia da vontade. Aceitação tranquila de uma realidade, professor. E aí nós voltamos àquela questão da subordinação estrutural, né? Quer dizer, então eu vou aplicar um conceito antigo para uma realidade nova, forçando uma adaptação que não é possível, né? E para tentar, obviamente, dar uma solução que não é inadequada. E aí vem, novamente, esse embate. E aí, como é que faz para superar isso? Parece aquele momento, Antônio Carlos, se me permite, em que o ser humano passa de uma fase a outra naquela escala entre juventude, maturidade, sabedoria, e que ele parece que tem medo em refletir e concluir que ele alcançou um novo status, um novo estágio, e que, portanto, não é que eu modifiquei, eu aprimorei, eu compreendi que eu sou mais do que eu tentava defender restritivamente. Muito bom. E essa é uma questão de maturidade, parece. Eu concordo com você em gênero de grau e digo mais. A atual estrutura de prestação de serviço, ela contempla a atual estrutura do trabalho, tanto CLT como outros tipos de atividade. Então, quando a gente fala de subordinação estrutural dentro dessa nova estrutura do direito do trabalho, a gente tem que entender essa diferenciação. Muito bom. Agora, para encerrar, esse debate vai longe, né? Nós podemos ficar aqui muito tempo conversando sobre isso, que tem muitas questões para serem colocadas, evidentemente, né? Mas, para encerrar, eu falo com tristeza, porque eu queria ficar aqui com vocês, aprendendo, né? Qual é a mensagem que vocês dariam para quem nos assiste, para aqueles que são os chamados operadores? Eu não gosto da palavra operador, eu gosto dos pensadores do direito, aqueles que estão aí tentando construir um caminho bem pavimentado, porque o que nós queremos lá na frente é justiça social, é o equilíbrio entre os interesses econômicos, os interesses sociais, né, que estão ali numa balança. Foi dito aqui muito bem, Antônio Carlos, por você. Entendeu? Qual é a mensagem final, então, para a gente encerrar esse programa, que vocês dariam? Eu acho que toda mensagem parte de uma aceitação
de que é uma evolução. Nós estamos num momento de mudança de um paradigma, não do paradigma, me parece, Antônio Carlos, simplesmente com aquela discussão de que o direito do trabalho é fruto oriundo do conflito de interesses entre capital e trabalho. Direito do trabalho é mais. Direito do trabalho, eu guardo isso por ter ouvido num determinado momento de uma pessoa com um pouquinho mais de idade e com quem eu convivo, de que o direito do trabalho é uma ferramenta pública de integração entre trabalho e capital. Se nós não nos darmos conta de que, portanto, neste campo há muito mais do que simplesmente a relação de emprego e que trabalho pode ser expressado de diversas formas, e quanto mais evoluída uma sociedade, mais amplo esse leque de como ocorre essa prestação de trabalho, nós vamos estar olhando para o retrovisor ao invés de estarmos cuidando da estrada que segue. Eu acho que é essa ponderação. Muito bom, Pedro. Gostei muito da sua ponderação, sua mensagem. Antônio Carlos, por favor. Eu também dei uma mensagem muito otimista. Eu acredito nisso, porque a única certeza que nós temos é que tudo muda. As mudanças são inexoráveis. E é uma questão de pêndulo mesmo, né? Tava lá e tal, não sei o que, ela tá vindo para cá, e daqui a pouco a gente vai chegar no meio do caminho aqui, e se chegar num bom senso e entender que o mundo mudou e as mudanças hoje são exponenciais e não são mais lineares como eram antes. Muito bom. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos Aguiar, doutor José Pedro Pedrassani, professor Nelson Manrich. Chegamos ao fim da nossa jornada, depois de 6 episódios de nosso videocast, Novas Relações de Trabalho. Gostaria de agradecer especialmente ao senhor pela condução ao longo desses dias. Fizemos uma jornada construtiva, com muitas ideias, nomes importantes, do qual o Estúdio J agradece de fazer parte desse contexto. Um rico conhecimento não somente a quem esteve aqui, mas certamente a todos nós, todos que nos acompanham pelo vídeo, pelo YouTube, nos canais de distribuição de podcast, em todos os canais nos quais você poderá encontrar esse conteúdo, um conteúdo riquíssimo, certamente, para todo mundo que lida com o direito, que lida com a justiça do trabalho, que lida com todas essas questões tão importantes que foram colocadas ao longo aqui de 6 episódios. Os nossos videocasts é uma produção do Estúdio J com um patrocínio do SEDES. Gostaria de agradecer imensamente a todos que estão conosco, mas também ao João Guilherme Lacerda, a Letícia Paiva, quem faça um agradecimento especial pela parceria ao longo de toda essa jornada, ao Luiz Carvalho e a Raquel Cavalcante. Eu sou o jornalista Roberto Maltic e até uma próxima oportunidade. Até logo.